Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News e hoje vamos abordar um tema super delicado e extremamente perturbador. Não é novidade nenhuma que por muitos anos indivíduos poderosos usaram suas influências para praticar crimes e também calar suas vítimas. Na maioria das vezes explorando os sonhos das suas vítimas, que estão ali em busca de uma carreira de sucesso ou na moda ou então no mundo do entretenimento, que é um mundo super fechado e exclusivo. Esses jovens, muitas vezes com poucos recursos e com muita esperança, se viram presos em esquemas cruéis, manipulados por promessas falsas de fama e também de oportunidades. Em um novo caso que está explodindo na mídia envolvendo a marca Abercrombie, foi revelado ao mundo que tem esquemas muito parecidos ao que o Diddy fazia também ocorrendo no mundo da moda. Mas antes de eu contar todos os detalhes desse caso para vocês, eu quero pedir que você não se esqueça de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, isso me apoia e é rapidinho para vocês fazerem. E quem quiser também dar um apoio a mais aqui no meu canal, você pode se tornar um membro, o link estará aqui no box de informações e com isso você terá acesso a alguns benefícios. Também não deixe de me seguir na minha rede social, que estará aqui na tela. Lá eu tenho um contato mais direto com vocês, então me sigam por lá também. E bora para a notícia. Mike Jeffries, ex-CEO da Abercrombie, foi preso na Flórida nesta terça-feira, no dia 22 de outubro deste ano. Ele está enfrentando uma série de acusações de tráfico sexual e prostituição interestadual. Para quem não sabe, o Mike Jeffries comandou a famosa marca de roupas Abercrombie de 1992 a 2014. E agora foi descoberto que ele operou uma rede de exploração sexual junto com seu namorado, Matthew Smith, e também junto com um recrutador chamado James Jacobson, que recrutava garotos para o casal. Mas calma que antes vamos entender como toda essa história começou. O Mike, anos atrás, transformou essa marca de uma loja de artigos tradicionais em uma varejista multibilionária, com foco em roupas para adolescentes. E para isso ele não vendia apenas roupas, e sim vendia a imagem que todo adolescente gostaria de ter. Então ele usava as propagandas da marca para atrair os mais jovens, usando modelos homens super elegantes e sempre sem camisa, com fotos bem provocantes e até mesmo com modelos nus. Ele foi um dos CEOs mais bem pagos dos Estados Unidos, mas ele sempre foi uma figura um tanto quanto controversa, porque ele enfrentou ao longo dos anos alegações de discriminação contra funcionários, acusações sobre despesas extravagantes e também reclamações sobre a influência do seu namorado, o Matthew Smith, dentro da marca. E um ponto importante é que o Matthew Smith não fazia parte da empresa. E aí, em 2014, o Mike acabou renunciando e deixando o cargo de CEO da marca, após uma grande queda nas vendas. Ele saiu da empresa com uma aposentadoria avaliada em cerca de 25 milhões de dólares, de acordo com os registros da empresa na época. Então, a partir disso, ele saiu do comando da empresa, porém continuou sendo um homem milionário. E então, em outubro de 2023, uma investigação realizada pela BBC descobriu que o Mike e seu namorado britânico, o Matthew Smith, estavam enfrentando acusações de exploração de homens que haviam sido recrutados para os chamados eventos sexuais, que eles organizavam ao redor do mundo inteiro. A BBC conseguiu contato com 8 homens na época e eles disseram que compareceram a esses eventos. E alguns alegaram que foram explorados e também abusados pelo casal. Nessa investigação inicial foi descoberto que, na verdade, eles operavam uma rede altamente organizada, usando um intermediário para encontrar jovens para eles, para que esses jovens fossem levados a esses eventos.
Mas esse intermediário do casal negou qualquer irregularidade. Ele disse que, na verdade, esses jovens homens participavam desses encontros com o casal com os olhos bem abertos e cientes de tudo o que estava acontecendo ali. A Abercrombie, na época, também se manifestou, dizendo estar horrorizada e enojada com o comportamento do ex-CEO, e ela tentou se distanciar ao máximo dessas acusações. Mas a partir disso, 2 ex-promotores dos Estados Unidos revisaram de forma independente os documentos e também os depoimentos descobertos pela BBC, e eles pediram uma investigação para determinar se esses 3 homens poderiam ser acusados de tráfico sexual. Nos Estados Unidos, esse crime inclui fazer um adulto viajar para outro estado ou então para outro país para ter relações por dinheiro usando força, fraude e coerção. Logo em seguida, uma ação civil foi movida contra a empresa em Nova York, acusando a marca de financiar uma operação de tráfico. E em janeiro de 2024, o FBI também iniciou uma investigação, sendo liderada por agentes especializados em crimes dessa natureza. E até agora, as acusações alegam que esse trio, esses 3 homens, estavam à frente de uma operação que recrutava jovens homens para esses eventos com o casal. E isso ocorria em várias partes do mundo, incluindo destinos como Inglaterra, França, Itália, Marrocos e Nova York. E para que tudo isso ocorresse, é alegado que o trio utilizava táticas enganosas e também coercitivas para atrair esses homens. E o que seria isso? Eles faziam com que esses homens acreditassem que sua participação nesses encontros poderia resultar em contratos para eles trabalharem como modelos da marca, o que iria impulsionar a carreira desses jovens modelos. E aqueles que se recusavam a participar ou então a realizar certos atos ali na hora, eram levados a crer que isso poderia prejudicar eventuais oportunidades profissionais. Então a acusação diz que esses rapazes eram coagidos a participar dos eventos com promessa de ganhos futuros. E quando chegavam ao local, suas carteiras e celulares eram confiscados. E também eles eram forçados a assinar acordos de confidencialidade. Algo muito parecido com o que o Sean Combs fazia também com as suas vítimas. E também o Harvey Weinstein. Esses eventos ocorreram entre 2008 e 2015 e todos foram muito bem planejados. Em alguns casos, o Mike e seu namorado exigiam que antes do encontro com eles, esses rapazes passassem por um teste para então poder se encontrar com eles. E o que seria esse teste? Era ter relações com o Jim Jacobson, o recrutador. Então eles tinham que ter relações com o recrutador antes de serem eleitos ao encontro principal. E durante o encontro principal, os homens eram pressionados a consumir álcool e relaxantes musculares, e é alegado que às vezes, quando na hora da relação o rapaz não consentia com o ato, o casal forçava que eles tivessem relação. Além de aliciar homens jovens, a acusação também revela que eles mantinham uma equipe exclusiva de funcionários para organizar e supervisionar os eventos. Então essa equipe fornecia desde álcool e substâncias ilícitas até preservativos e Viagra. Tudo acontecia em locais extremamente luxuosos que o Mike e seu namorado alugavam em diversos lugares do mundo, e para tudo isso eles gastaram quantias enormes de dinheiro, principalmente para que essas atividades fossem mantidas em sigilo, e todas as vítimas eram pagas para isso. Eles pagavam esses rapazes tanto para comparecer ao encontro quanto para ficarem calados. E também tinha todo o gasto ali com a alocação do espaço e com a equipe que organizava toda a atividade. Então eram gastos gigantes para que esses eventos sexuais acontecessem. E como eu falei, para atrair esses jovens rapazes eram feitas várias promessas tentadoras de oportunidades ali no mundo da moda, que é um ambiente realmente conhecido por sua exclusividade e também competitividade. Muitas vezes os alvos desses aliciadores eram jovens com sonhos de sucesso e de fama, que viam na moda ali uma chance de ascender socialmente e também profissionalmente. E por trás de todo o glamour e oportunidades se escondiam intenções muito cruéis. Segundo Brian Peace, o procurador dos Estados Unidos no Distrito Leste de Nova York, para esses crimes, o Mike e também os seus cúmplices usou um sistema meticuloso para atrair suas vítimas. E os recrutadores, que hoje sabemos que era mais de um, nunca revelavam todos os detalhes dos eventos antes dos homens comparecerem ao local. Ainda segundo o procurador, eles usaram o conhecido sistema de teste do sofá.
Tudo isso para explorar jovens vulneráveis, muitos deles com muito pouco recursos financeiros, em busca ali de um sonho de ascender na indústria da moda ou do entretenimento. E o procurador falou o seguinte, abre aspas, qualquer pessoa envolvida em tais esquemas deve se preparar para trocar o sofá por uma cama na prisão federal, fecha aspas. Com todos os casos parecidos vindo à tona nos últimos anos na indústria do entretenimento no geral, tanto da moda, da música e também do cinema, não tem como isso não ter se tornado o foco dos agentes federais nos Estados Unidos. Citando apenas os que foram descobertos até agora, nós temos R. Kelly, Jeffrey Epstein, Sean Combs, Harvey Weinstein e agora o Mike Jeffries, e também tantos outros. E uma coisa que sempre fica muito claro nesses crimes é que nenhum desses homens atuaram sozinhos. Então, tem sim muitos nomes que estão em ocultos até então e que participaram ativamente desses crimes e que podem vir à tona nos próximos anos ou então a qualquer momento. A prisão do Mike Jeffries ocorreu pouco mais de um ano após a reportagem explosiva da BBC News, que fez toda a investigação inicial, que detalhou pela primeira vez os crimes dele com seus associados, e ao todo 12 homens descreveram suas experiências à BBC, afirmando terem sido explorados ou pressionados a participar desses eventos. Alguns relataram que foram atraídos para essas festas do casal com a promessa de contratos de modelo. Porém, no final, ali na hora do evento, eles eram submetidos a situações completamente humilhantes e abusivas. A marca Abercrombie reagiu à prisão do ex-CEO com um comunicado expressando choque e repulsa em relação às acusações, e a marca já havia sido processada anteriormente em uma ação civil que alegava que o Mike Jeffries fez vista grossa à conduta imprópria dentro da empresa e também abusou sexualmente de vários homens. Esse processo afirmava que o Mike se aproveitava da sua posição para coagir os jovens a realizar esses atos. O Brian Bieber, o advogado do Mike, afirmou que o seu cliente se defenderá vigorosamente das acusações e enfatizou que a defesa será conduzida no tribunal e não na mídia. Ele não forneceu mais detalhes sobre a estratégia da defesa, mas sugeriu que as alegações contra o Mike são infundadas e serão devidamente respondidas no momento apropriado. A advogada Brittany Anderson, que representa as vítimas em uma ação coletiva contra o Mike, que está sendo movida pelas vítimas, descreveu as prisões como um marco monumental para os jovens homens que foram explorados pelo ex-CEO e também pelos seus cúmplices. Ela falou o seguinte, abre aspas, finalmente esses indivíduos poderosos serão responsabilizados por seus crimes e as vítimas terão a justiça que merecem, fecha aspas. Mais uma vez, o caso do Mike Jeffries revela um lado sombrio e perturbador da indústria da moda, onde o abuso de poder e também a exploração sexual são disfarçados por falsas promessas de sucesso profissional. E vimos tantos outros casos parecidos com esse nos últimos dias. A investigação já expôs como esses jovens aspirantes eram atraídos por ofertas sedutoras e também por oportunidades exclusivas ali no mundo da moda. E à medida que esse processo judicial avança, cresce também a expectativa de que mais detalhes chocantes sobre a rede de manipulação e exploração venham à tona, revelando aí uma realidade de coerção e abuso escondida por trás de todo o glamour dessa indústria. O Mike hoje tem 80 anos e seu namorado Matthew Smith tem 61 e todos os homens eram recrutados por James Jacobson. O Mike anteriormente à BBC, em uma declaração por meio do seu advogado, se defendeu, dizendo que qualquer comportamento coercitivo, enganoso ou forçado da sua parte era inexistente e que não tinha conhecimento de tal conduta por parte de terceiros. Mas a BBC também entrevistou dezenas de outras fontes, incluindo ex-funcionários da casa do casal, e todos alegaram que de fato tudo isso ocorria ali dentro. Desde a primeira investigação publicada lá em 2023, mais 8 homens falaram com a BBC. E depois que o FBI entrou nessa investigação, 20 homens no total disseram que compareceram ou ajudaram a organizar esses eventos. O número exato de vítimas ainda não foi divulgado para o público, mas a acusação menciona pelo menos 15 indivíduos. E os promotores dizem que tem dezenas de pessoas envolvidas neste crime. Porque, conforme eu falei, era uma verdadeira empresa que promovia esses eventos. A vítima mais jovem até o momento tinha 19 anos na época dos fatos.
Todos foram considerados financeiramente vulneráveis e também aspiravam se tornar modelos na indústria da moda. Algumas das vítimas recrutadas chegaram a trabalhar em lojas da Abercrombie ou chegaram a fazer trabalhos como modelos para a marca. E em várias ocasiões, o casal teria instruído funcionários a injetar, ou então eles mesmos injetaram uma substância na parte íntima da sua vítima, que seria uma espécie de Viagra líquido que eles aplicavam. E com isso tornava os rapazes capazes de realizar atos que eram incapazes de realizar naquele momento, ou então que não queriam fazer. Além disso, o recrutador, o Jacobson, não era o único nesse esquema. Segundo as próprias vítimas, outros funcionários também recebiam do Jacobson entre 500 e $1.000 por uma indicação de um candidato. E as festas contavam com um funcionário responsável também pela depilação das vítimas. Segundo as denúncias, alguns jovens eram obrigados a se depilar por esse profissional, uma experiência que eles descreveram como desumanizante. Uma das vítimas, o David, disse à BBC que o Jim Jacobson, o recrutador, deixou claro para ele que ele só teria um encontro com o Mike ou uma reunião com a marca se o Jim pudesse ter um ato íntimo com ele. Então era como se o Jim estivesse vendendo fama e o preço para isso era a submissão. Esse rapaz, que é um modelo, relatou que chegou a ir a uma festa na mansão do Mike nos Hamptons e lá ele teve relações com o Mike. Ele disse que pelo fato da mansão ser em um local muito isolado e lá ter a presença de uma equipe de funcionários do Mike, todos vestindo uniformes da Abercrombie e supervisionando o evento o tempo inteiro, inclusive o quarto onde eles estavam, ele falou que tudo isso fez com que ele não se sentisse seguro para dizer não. E ele alega que por isso que ele teve essa relação com o Mike, porque de alguma forma ele se sentiu coagido ali na situação. Com todas essas acusações, o Mike Jeffries e seu namorado Matthew Smith e o recrutador Jim Jacobson foram presos dia 22 de outubro e o Mike pagou uma fiança no valor de $10 milhões, o equivalente a 57 milhões de reais, para ser solto e ficar em prisão domiciliar, com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Ele também teve que entregar seu passaporte e não pode viajar nem para dentro nem para fora dos Estados Unidos sem autorização, e o Jim Jacobson também foi solto após uma fiança de $500 mil. E quais são agora os passos seguintes? Os três devem comparecer a um tribunal federal em breve e depois provavelmente serão levados para Nova York. E com a acusação federal de transportar pessoas por cidades e países para praticar a venda de relações íntimas, ele pode pegar até mesmo prisão perpétua. E assim chegamos ao fim deste caso bem perturbador que expõe mais uma vez as camadas obscuras de uma indústria que muitas vezes esconde seus piores segredos por trás de fachadas muito glamourosas, e a história do Mike Jeffries e todo o esquema criminoso que ele operava serve para nos lembrar de como o abuso de poder ainda ocorre em diversas áreas. Então vamos acompanhar de perto os desdobramentos deste caso, esperando que a justiça seja feita, obviamente, e que mais vítimas encontrem força para falar sobre o que sofreram. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no meu canal. E até a próxima notícia.